Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro ouvinte ou minha cara ouvinte. Começamos mais um podcast historicamente histórico, oferecido pelo Instituto Federal Fluminense de Pesquisa, Desenvolvimento e Ciência. No episódio de hoje falaremos sobre Oswald de Andrade. Quem foi? O que fez? Como morreu? Primeiramente, o Brasil passava por um período histórico muito importante no início do século XX, que em 1888 aconteceu a abolição da escravidão no país. Além disso, em 1889, a proclamação da República colocou fim ao Império e trouxe consigo novas organizações políticas. Logo, o Brasil ainda era muito influenciado pelos padrões europeus, principalmente pelos valores e estilos artísticos de Belle Époque. O movimento modernista, que surgiu na década de 20, veio a questionar esses padrões e buscar uma identidade cultural para o próprio país. Já o nosso personagem principal do episódio de hoje, Oswald nasceu em 90, na década de 1990, em uma família de classe média alta. Seu pai era comerciante de café e a sua mãe, uma professora de piano. Oswald era o segundo filho do casal. Desde cedo, a família valorizou a educação e a cultura que influenciou o interesse de Oswald pela literatura e pelas artes. Visto que a família valorizava muito a educação, Oswald teve uma educação privilegiada, tendo estudado em colégios renomados em São Paulo, até mesmo em Suíça. Logo em 1912 mesmo ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Através de muitas dessas atividades, Oswald iniciou sua carreira e entrou em contato com ideias modernistas e se tornou um dos principais líderes do movimento no país. Iniciando a sua carreira nos seus primeiros poemas no jornal O Pirralho, em 1912. Logo após, trazendo seus livros Eu, 1917, e Pauliceia Desvairada, em 1922, que foram recebidos com entusiasmo pela crítica. Já sua participação no movimento modernista brasileiro foi marcada e teve início em 1922 com a Semana da Arte Moderna. Ele foi um dos organizadores do evento e apresentou a conferência intitulada Manifesto Pau-Brasil, que defendia a criação de uma cultura brasileira própria e o rompimento de padrões europeus. Oswald também foi responsável pela criação do Grupo ANTA. E outros artistas também foram responsáveis, intelectuais, em 1926 com o objetivo de lutar contra a influência do simbolismo e do parnasianismo da literatura brasileira e difundir as ideias modernistas. O nome, por mais incomum que seja, ANTA, foi escolhido como uma provocação aos críticos chamavam os modernistas de antinacionalistas. Já sobre a publicação do Manifesto Pau-Brasil, em 1924, por Oswald de Andrade, foi um dos principais manifestos do movimento modernista brasileiro. O texto propunha uma nova poesia brasileira que incorporasse elementos da cultura popular e da natureza do país, em oposição ao modelo europeu de poesia que predominava na época. Oswald também foi responsável pela criação do Teatro Oficina, que foi criado em São Paulo na década de 1958, por um grupo de artistas que foi liderado por José Celso Martins Corrêa, onde o grupo teve como uma de suas principais influências o trabalho de Oswald de Andrade e chegou a encenar algumas de suas peças como O Rei da Vela e A Morta. O teatro passou por algumas dificuldades financeiras, mas não deixou de prestar o serviço que deveria prestar. Até hoje continua aberto, sendo considerado um dos principais grupos teatrais do país. Duas peças muito importantes foram encenadas nesse teatro. O Rei da Vela, o Homem, em 1973, O Homem e o Cavalo, em 34, e A Morta, em 37. As mesmas foram escritas por Oswald de Andrade e são consideradas uma das obras mais importantes do teatro brasileiro. O Rei da Vela é uma sátira política que critica a corrupção e a falta de valores éticos na sociedade brasileira e foi encenada com grande sucesso em 1933. O Homem e o Cavalo é uma peça surrealista que explora a relação entre o homem e a natureza e se destaca pela inventividade na utilização do espaço cênico. A Morte é uma tragédia psicológica que trata da solidão e o desespero de uma mulher que se sente aprisionada em um casamento infeliz. As três peças se caracterizam pelo experimentalismo estético, pela linguagem inovadora e pela crítica social e política.
e foram importantes para a consolidação do teatro moderno no Brasil. Oswald de Andrade também teve sua participação marcada na Semana Moderna de Arte em 1932, onde a celebração do 10º aniversário da Semana de Arte, Oswald participou novamente do evento apresentando um discurso intitulado Manifesto Pau Brasil. Nesse manifesto, Oswald defendia a criação de uma poesia brasileira que incorporasse as influências modernistas e ao mesmo tempo fosse capaz de expressar a identidade cultural do país. A participação de Oswald na Semana de Arte, em 1932, reforçou a oposição como uma das principais figuras do movimento modernista do Brasil. Durante o período ditatorial do governo de Vargas, Oswald foi um dos principais responsáveis pela criação do PDN, que é o Partido Democrático Nacional, onde, antes do Partido Democrático Nacional ter sido criado, Oswald participou de várias manifestações se aproximando do Partido Comunista Brasileiro, onde ele atuou como militante de movimentos de esquerda, participando de greves e manifestações, e pouco tempo depois se filiando ao PSB, onde continuou a atuar como intelectual e ativista político. Já o PDN ele foi criado em 1945 por um grupo de políticos intelectuais, incluindo Carlos Lacerda, José Américo de Almeida e Oswald de Andrade. O partido tinha como objetivo principal combater o autoritarismo do Estado Novo e lutar pela democracia e pela modernização do país. Já em 1947, o então prefeito de São Paulo, Prestes Maia, nomeou Oswald de Andrade para ser o primeiro secretário municipal de cultura da cidade. Foi uma iniciativa inédita no país, que visava a criar uma política pública para a cultura. A Secretaria de Cultura tinha como objetivo promover e incentivar atividades culturais na cidade, além de fomentar o desenvolvimento artístico e intelectual da população. Já a participação de Oswald no Conselho Federal de Cultura, onde o mesmo teve uma importante atuação, instituição criada em 1967 com o objetivo de formular e implementar políticas culturais em nível nacional. Na época, o país era governado pelo regime militar, que via na cultura uma forma de controlar e manipular a sociedade. Oswald foi nomeado pelo governo para integrar, mas sua postura crítica e independente causou atritos com os militares. Mesmo assim, ele defendeu a autonomia da cultura e lutou pela preservação do patrimônio histórico do país. Além disso, contribuiu para a criação de políticos de fomento à cultura popular, como o projeto que levou no teatro para o interior do Brasil. Algumas de suas últimas obras são Memórias Sentimentais de João Miramar, que foi publicado em 1924, e Marco Zero, em 1952. Não entraremos em muitos detalhes no texto para não ficar um podcast tão longo, porém vocês podem pesquisar depois. Infelizmente, Oswald veio a falecer em 1954, deixando um legado importantíssimo para a literatura e a cultura brasileira. Sua obra fundamental para a renovação da literatura nacional com o movimento modernista em 22, que trouxe novas formas de expressão e valorizou a cultura brasileira. Sua escrita foi marcada pela experimentação formal e pela provocação, e influenciou gerações de escritores e artistas brasileiros. O legado de Oswald para a literatura e cultura brasileira é reconhecido até os dias de hoje, e sua obra continua a inspirar novas gerações de escritores e artistas pensadores. Para fecharmos nosso podcast, Oswald foi uma figura de grande importância e influência na literatura brasileira e no movimento modernista, como escritor, crítico e agitador cultural. Ele desempenhou um papel de renovação fundamental na literatura brasileira e na busca de identidade cultural autêntica. Em suas obras, Oswald experimentou novas formas de expressão, rompendo com os padrões literários tradicionais e valorizando a cultura popular e as tradições brasileiras. Ele foi um dos líderes do movimento modernista em 1922, que transformou a literatura brasileira. Além disso, Oswald foi um crítico contundente das formas de expressão e dominação presentes na sociedade brasileira. Defendeu a autonomia da cultura e valorização da diversidade cultural. Enfim, encerramos mais um podcast aqui, Historicamente Histórico, o episódio de hoje sobre Oswald de Andrade. Para mais informações, vocês podem acessar nosso site, que estará na descrição abaixo do vídeo. Encerramos por aqui. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite. Nos vemos no próximo episódio.